Inicialmente, ele não se chamava partido. Ele se chamava movimento, uma corrente. Eles se reuniram numa praça em Milão, a Piazza San Sepolcro. Provavelmente só umas 50 pessoas, ou 100. Esse foi o primeiro encontro fascista da história do mundo, ou seja, um momento bem importante. Em Milão, foi ali que inventaram o termo fascismo, que hoje é usado diariamente por milhares e milhares de pessoas, mesmo um século depois. Aquele foi um momento muito importante. Essas pessoas depois seriam mitificadas como os fascistas da primeira hora. E usariam isso ao longo de toda a carreira, dizendo: sabiam que eu estava lá quando isso surgiu? O primeiro encontro do movimento fascista organizou as bases de um novo projeto político. Sua visão e objetivos eram claros: restaurar o orgulho nacional perdido com a falência do sistema liberal parlamentar e impor ordem a um país mergulhado no caos das agitações socialistas. Para isso, era necessário promover uma revolução em que a nação se tornasse o centro da unidade e da autoridade. Mas antes, seria preciso recorrer à força dos squadristi. Eles seriam usados para conter as ocupações anarquistas de fábricas em cidades inteiras da Itália. Mas é no decorrer dessa luta contra a esquerda anarquista revolucionária que o movimento fascista passou a se definir como um movimento nacionalista que ganharia cada vez mais apoio da burguesia. Essa rivalidade revolucionária foi fundamental no fascismo, porque o fascismo queria usar o comunismo como modelo e também o socialismo revolucionário que fez em certa medida. Os fascistas queriam transformar isso na ideia de que a verdadeira unidade coletivista não era a classe trabalhadora, que era vista como uma força internacional, mas sim a nação, para criar uma sociedade mais coletivista baseada na unidade nacional e que unisse os interesses da burguesia e dos trabalhadores. A maior parte dos seus seguidores não era da classe operária, mas era da classe média. Ele tinha muito apoio dos proprietários de terras, dos donos de fábricas e tudo mais. Pois por mais revolucionários que os fascistas queriam se apresentar, eu acho que as pessoas os viam como um tipo de partido da ordem que impediria uma revolução de esquerda. Mas dentro desse partido da ordem, havia uma tensão constante: o risco de uma revolução interna. Muitos membros do movimento fascista não escondiam a ambição de assumir o controle. A disputa era silenciosa, mas deixava claro que por trás da fachada de ordem havia um campo minado de ambições. Mussolini nunca participou de atos de violência. Ele nunca integrou nenhum grupo esquadriste. Talvez em Milão um pouco, mas ele era o diretor. Só que não era tão simples, porque o fascismo foi um movimento muito fragmentado em sua formação. Era muito local. Grupos locais surgiam cada um com seu líder, conhecido como Ras. Assim como Ferrara, uma cidade no centro da Itália onde o socialismo era muito presente. Havia um movimento esquadriste muito forte. E havia um homem chamado Italo Balbo, o líder local. E como Mussolini, ele comanda as milícias. Há figuras como Farinati, em Cremona. Todos esses líderes cresceram. Mussolini estava acima de tudo. Ele escrevia seus artigos, apoiava o esquadriste, fornecia as orientações práticas e ideológicas. Mas muitas vezes ele tinha dificuldades de manter o controle disso tudo. Às vezes, a situação saía do controle. Pessoas eram assassinadas, mortas sem motivo, mesmo dentro de suas próprias regras. Às vezes, expressam publicamente sua lealdade a ele. Outras vezes, tentam minar sua autoridade. Alguém como Balbo é um rival constante de Mussolini, o tempo todo, durante o regime. Em um primeiro momento, havia essa dualidade do fascismo como movimento, mas também a tentativa de participar das eleições políticas para estar presente no novo parlamento liberal. No início,
essa experiência não foi bem sucedida. Mussolini, com o seu partido político, recebeu pouquíssimos votos. No início, o fascismo era bem marginal. Eles se candidataram nas eleições de 1919 e quase ninguém votou neles. Eles eram irrelevantes, mas entre 1920 e 1921, isso vale mais do que as eleições, eles passaram a formar esquadrões em partes diferentes da Itália, principalmente no norte e no centro, alguns poucos no sul. Eles exercem sua violência com bastante eficácia. Já em 1920, começaram a anular as eleições, como em Bolonha, com o uso maciço da força, incendiando sedes de sindicatos, atacando socialistas individualmente ou em grupos. Assim, foram se tornando um movimento nacional. E é nesse vácuo deixado pelo Estado e com medo de uma revolução que esses fatores se combinaram, tornando-se um movimento social. Mussolini decidiu unir tudo isso em um único partido. Ele tentava disciplinar fascistas e camisas negras ao mesmo tempo. Ele queria apresentar a violência como uma ordem restauradora, criando essa estrutura formal de partido. Sabemos que Mussolini foi um herói da Primeira Guerra Mundial lutando do lado italiano. E muitas pessoas que se uniram ao seu movimento vieram dessa experiência de guerra. Eles acabaram rejeitando o que viam como instituições parlamentares inúteis e não expressavam a vontade nacional. E também buscariam um líder que pudesse guiar a nova Itália, que estava passando pelo que eles viam como uma revolução nacionalista. Mussolini mantinha a violência como uma carta na manga, mas querendo, claro, canalizá-la para que não saísse do controle. Então ele começou a pensar em tomar o poder em 1921. E como ele iria fazer isso? Não seria por meio das eleições. Eles continuariam concorrendo, claro, mas Mussolini sabia que era uma minoria. Por isso, teriam que recorrer à violência para tomar o poder nacional.